Pensamento seguinte, eu falo o seguinte: o mundo que nos rodeia só é realidade na medida em que nos identificamos com ele, pois é ele que nos impinge dor ou prazer, alegria ou pesar, doçura ou amargor, segurança ou medo, euforia ou tédio. Desde que vamos podendo desmascarar as ilusões, vamos chegando à equanimidade do espectador amadurecido que vê a fita, mas não se deixa por ela emocionar. Ele está falando aqui, bom dia, namastê, da questão do envolvimento, né? Envolvimento com um processo que é ilusório, porque olha só, o conceito de ilusão e de realidade no yoga, na cultura védica, é muito bem definido. Tudo aquilo que se modifica não é real. O real é apenas aquilo que não se modifica. E o que é que não se modifica? Vou dar um exemplo. O nosso sangue, a cada 4 meses, todo é destruído e é todo criado novo. Então há uma modificação. O nosso sangue não é real. A nossa mente, quando nós tínhamos 7 anos de idade, era uma mente, nós tínhamos o mundo de uma forma. Hoje mudou. Nossa mente também não é real. Olha só o que eu estou falando. Do sangue já é físico e da mente, que é uma coisa mais sutil, mas também não é real. O que resta? Vai restar o espírito. Nós, na realidade, somos... Eu vou falar uma coisa aqui que pode criar uma questão de uma polêmica, mas eu acho que as polêmicas são boas, porque ela termina obrigando a uma reflexão. Na realidade, na visão védica, nós não somos filhos de Deus. Logo no Natal, cara, esse papo nós não somos filhos de Deus. Nós somos da mesma substância de Deus, quanto espírito. Aí você fala assim, poxa, por que você pode afirmar uma coisa dessa? Pelo seguinte, tudo que nasce tem que morrer. Para você ser filho de Deus, você tem que estar nascido de Deus. Esse é o critério humano para filiação e paternidade ou maternidade. Esse é o critério. Você nasceu de alguém. Se você nasceu, você já está fadada à finitude, seja lá o que for, seja espiritual, material, você está sentenciado à finitude. Tudo que começa tem que terminar. Aí nós vamos entrar numa outra esfera que para algumas pessoas é um pouco complicada de lidar. O não nascido. O nosso espírito é não nascido. Como assim, Alexandre? Sim, assim, sempre existiu. Olha só. Aí você fala assim, então nosso espírito é velho? Não. Por quê? Porque o espírito ele não está sujeito ao tempo. Só é velho quem está sujeito ao tempo. Quem não está sujeito ao tempo não é velho. Ele é atemporal. Ele está fora do tempo. É o caso do espírito. Aí você começa a entender por que é que quando nós fazemos uma aproximação através de uma das técnicas do yoga, que é a meditação, o nosso processo de envelhecimento físico é meio que suspenso. Essa energia se aproximando dessa realidade atemporal, que é a meditação, leva você para uma atemporalidade, por exemplo. É fácil, não precisa acreditar em mim. Basta você começar a meditar. Você perde noção de tempo e de espaço, aonde eu estou e quanto tempo eu estou aqui. Cara, essa perda de noção já mostra que você foi para uma esfera atemporal. O tempo não importa. E detalhe, se você fizer uma pequena avaliação, você vai ver como nós, quanto mente e quanto corpo, nós somos subservientes ao tempo. Eu não vou usar essa expressão porque seria inadequado em função de tudo que foi criado aí. Mas eu poderia dizer aqui na boca miúda, só para vocês ouvirem, e mais ninguém, para não ficar ruim nem criar uma mais polêmica. Cara, o tempo é uma desgraça da nossa vida. Mas porque a gente vive em função do tempo. E aí você perde em termos de qualidade de vida, por causa do tempo. Porque o que acontece é que as pessoas inverteram a coisa toda. Hoje não é mais importante as coisas, é importante o tempo com que você faz as coisas. E aí tudo fica muito acelerado. E aí perde em termos de qualidade, sabe? Em termos de graça, de desfrute, vai perdendo isso tudo. Mas voltando para a questão, aí você começa a compreender pelo que você tem que lutar. Você deve lutar e se sacrificar até por aquilo que não se modifica. Resta o seu espírito individual e Deus. São as únicas coisas que não se modificam no universo. O resto tudo se modifica.
Essa que é a realidade. Então, por essas coisas, cara, você faz, você trabalha, você se movimenta, mas se sacrificar, não faz sentido. E aí, quando você introjeta isso na sua mente, a tua dinâmica diária muda. Muda. Cara, eu tenho que lutar por aquilo que não se modifica. O restante, cara, eu vou fazer o que posso. Então você percebe que aquela agenda estrangulante, asfixiante, angustiante, ela vai arrefecendo até desaparecer da sua vida. E isso não vai tornar você uma pessoa irresponsável. Não vai. Simplesmente você está colocando as coisas nos seus devidos lugares. É só isso. Porque o que acontece é o seguinte, você deve ter escutado essa expressão. Olha só, você vai embora e o trabalho fica. É verdade. As pessoas morrem. O que elas fizeram pela vida delas? Trabalharam feito robô durante quantos anos? 30, 40, 50, 60 anos. Sabe? E o trabalho continua aí. Não vai fugir. Sabe? E por exemplo, é uma escolha. Tudo são escolhas. Eu quero até aproveitar e falar o seguinte, olha só, nada contra a empresa não, tá? Mas, cara, eu renunciei não só ao noticiário, mas eu renunciei ao Prime, né? Prime, não me troço? Prime e ao Netflix. Por quê? Porque eu não uso. Se eu não uso, para mim não serve. Não é que eu não sirva para os outros. Então, esse pensamento crítico você tem que ter. Isso, só esse pensamento crítico pode parecer uma bobagem, mas não é. Só isso faz você sair do sistema de rebanho. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não faz sentido. Porque aquilo ali cabe para muita gente, mas para a sua vida não cabe. Então, essa análise você tem que fazer. Para você ter qualidade de vida. Fazer boas escolhas. Viver um estado de céu, de felicidade. Que é isso que todo mundo almeja. Então, esse tipo de movimento tem que ser feito. Não tem como. E aí, esse ingrediente novo sobre a questão do espírito, aquilo que vale a pena, aquilo que não se modifica, é um ingrediente importante de estar no teu radar. Sabe? Porque aí faz sentido. E aí, o que eu ia falar é o seguinte, tenta olhar para a sua vida e ver como é que você pode equacionar ela de modo a tornar ela mais suave, mais tranquila. O que eu estou falando com isso? Eu não estou falando para você mudar talvez nada da sua vida, praticamente, mas apenas às vezes uma ordenação. Quem é dona de casa, quem está acostumado a arrumar casa, vai entender claramente o que eu estou falando. Quando você tira os móveis da posição habitual e experimenta uma nova posição dos móveis dentro de uma sala ou de um quarto, você muitas vezes descobre que algumas arrumações são totalmente impossíveis, ineficientes, cara, isso aqui não é viável. E às vezes você descobre arrumações maravilhosas. Você fala, cara, essa posição ficou ótimo, cara. Cara, tem mais espaço, ficou só movendo, só experienciando. Então o que acontece? Eu estava conversando outro dia com um camarada e ele estava falando comigo sobre isso. Olha a estratégia que o cara usou no quesito financeiro. Geralmente o que as pessoas fazem? As pessoas têm seu cartão de crédito, seu cartão de débito. E geralmente as pessoas pagam seu cartão de crédito no final de cada mês. Dia 20, dia 25, a operadora muitas vezes até dá a opção de você escolher qual dia é melhor. Beleza. O que o cara experimentou fazer? Ele começou a sanear o cartão de crédito dele da seguinte forma. Ele começou a converter todas as despesas dele, essas recorrentes, para o débito. Paulatinamente. Sem atropelo, sem desespero. Paulatinamente. O que ele fez? Automaticamente a fatura dele do cartão de crédito vai reduzindo, porque não tem contas novas. Apenas os financiamentos que foram feitos no passado. Então as passadas vão diminuindo. Aí ele fez um outro movimento, cara, que eu achei interessante. Ele falou, porra, cara, eu ficava preocupadão, angustiado, até o dia 20, quando era o dia de eu pagar minha prestação. Ele passou a antecipar, porque o cartão de crédito permite você antecipar. Ele passou a antecipar o pagamento dele. Então, no dia 10 de cada mês, ou seja, 10 dias antes de chegar o cartão de crédito, a fatura para ele pagar, ele já quitava o cartão. Por quê? Porque as parcelas estavam baixas. Ele não deixou de usar o cartão, mas o cara, aquela tensão do mês inteiro até o dia 20, ele tirou da vida dele. Eu estou dando o exemplo do cartão de crédito, mas pode ser qualquer coisa. Uma arrumação, lembra da sala? Uma arrumação que você faça na tua vida muda tudo. Muda tudo. E aí você experimenta, não, cara, não ficou bom. Eu acho que eu vou voltar para o modelo antigo. Ou então, cara, não, assim, interessante, mas eu acho que se eu mudar mais isso aqui, agora vai ficar legal.
é empírica, a vida é experimental, não tem jeito. Então, eu acho que isso é importante, separar, até porque nós estamos num período, né, de reflexão, final do ano, né, por Natal, espírito de Natal, parar e pensar na sua própria vida, como você pode rearrumá-la de modo a torná-la mais leve, mais fluídica. E tem um detalhe, muitas vezes, olha o que eu vou falar, só essa já vale o like. Muitas vezes o menos é mais. O menos é mais. Você às vezes abre mão de alguma coisa e você de repente vê que chega um patacão de outras coisas, sabe, para você. Porque você está fazendo menos. Porque você está menos incluído. Porque a nossa agenda é muito cheia. Então é importante isso. Você pensar numa agenda mais com qualidade. Menor, mas com qualidade. Você fala assim, cara, fiz tudo que era para ser feito. E aí tem um elemento aqui que é muito importante, que leva a gente para o céu, que é aquele sentimento do vitorioso, não do derrotado. Porque se você bota uma agenda de 10 tarefas no dia e você consegue realizar 2, tu olha assim e fala assim, meu irmão, eu estou mal. Mas cara, as outras 8 tarefas eram inalcançáveis nesse dia, você não avaliou isso. Se você bota 3 tarefas e realizou 2, porra, você se sente bem, cara. Cara, eu praticamente fiz tudo. Ou então eu botei as 3 e fiz as 3, pô, beleza. É isso. Você trabalhar dentro de uma meta alcançável. E aí você se sente bem. O que você está fazendo na realidade com essa arrumação da agenda? Você está trazendo um céu para você, uma qualidade de vida para você, uma fluidez para a sua vida, um bem-estar. Eu acho que vale a pena. Fica aí a sugestão.